Alguns artigos científicos recentes têm questionado a relação entre serotonina e depressão. E essa é uma questão que pode ser abordada de várias maneiras. Aqui eu vou preferir abordar mais em cima de um raciocínio a respeito de como funciona o cérebro. Nós, de modo geral, para tudo, costumamos fazer um raciocínio mecânico, inclusive para o próprio cérebro. O ser humano tem dificuldade de raciocinar com coisas abstratas, com estruturas abstratas. Então, a gente sempre faz alguma analogia com caixinhas, com outras formas de compartimentos, algumas substâncias ou moléculas a gente imagina como bolinhas. Então, o professor de cursinho, antigamente, talvez ainda faça assim, então apresentava lá as bolinhas como sendo átomos que juntos formariam determinadas moléculas e substâncias, e assim por diante. O nosso raciocínio sempre se constrói dessa maneira. Quando queremos pensar em coisas abstratas, nós procuramos trazer para o concreto, porque é como nós temos uma maneira mais fácil de pensar a respeito das coisas, né? Através dos cinco sentidos. Através dos cinco sentidos, sempre procuramos comparar, principalmente com alguma coisa que a gente vê ou alguma coisa que a gente ouve. Eventualmente, com alguma coisa que cheira ou que sente o paladar, não é tão comum de fazer essa forma de analogia. Portanto, pensa-se no funcionamento do cérebro de uma maneira também mecânica, como se fossem bolinhas, como se fossem determinados compartimentos semelhantes a saquinhos ou semelhantes a bolinhas, etc. E, na verdade, é um pouco diferente disto. É um pouco mais complexo. E assim, mas esse raciocínio mecânico que vem desde lá, principalmente do René Descartes, não só por conta dele, antes já se procurava fazer analogias com coisas assim. Digamos que, em termos de cérebro, né, ou de corpo, o Descartes é que fez pensar mais nessa coisa, no cérebro como uma máquina, no corpo como uma máquina. Mas o corpo não é uma máquina, é mais complexo do que uma máquina. O cérebro não é uma máquina, também é mais complexo. Mas nós temos dificuldade de fazer o raciocínio cibernético para entender um pouco melhor como funciona o cérebro. Então, o raciocínio cibernético, que é mais próximo, digamos assim, de como funciona um computador, o cérebro é mais complexo do que um computador, ou seria algo próximo de um supercomputador, né? Próximo de, mas não igual. Mas, de qualquer forma, o raciocínio cibernético ele faz aproximar um pouco mais, um pouco melhor de como funciona o cérebro. Então, o cérebro é mais complexo do que pensar que existe uma substância da felicidade lá no cérebro, outra substância que é da tristeza, e assim por diante em relação aos neurotransmissores. Não é simples assim. Existem associações de algumas substâncias químicas com algumas manifestações clínicas ou mesmo fisiológicas, mas isso não é uma conta simples, digamos assim, não é uma frase simples, né?
Então, são várias substâncias, são várias estruturas, são várias conexões neuronais, cibernéticas, que fazem esse complexo que é o cérebro. Portanto, a questão de serotonina e depressão vai variar de pessoa para pessoa. Para certas pessoas, determinadas substâncias ou antidepressivos que vão de alguma forma interferir lá com a serotonina, parece que é bom, parece que tem bom resultado. Já para outras pessoas é diferente. Eventuais efeitos colaterais dessas substâncias também acontecem. Então, essa é uma questão bastante complexa que nós estamos trazendo para este campo de pensar no raciocínio mecânico e no raciocínio cibernético. Nós temos que tentar fazer essa transposição, assim como conseguimos parar de pensar no relógio mecânico e hoje pensamos mais no relógio digital, no relógio que tem mecanismos mais similares a um computador, digamos assim. Então, nós conseguimos fazer essa passagem. Assim como conseguimos, por exemplo, lidar com o telefone celular, o computador, etc. Então, de uma maneira similar, nós temos que entender o cérebro de uma maneira um pouco mais complexa do que apenas como uma máquina, apenas como uma entidade mecânica.